Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Não Erre no H. Esse episódio é patrocinado pela Trilha Empregos, Grupo Ritaco, corretora de seguros, apoiados pelo Núcleo de RH do Ciesp Guarulhos e do Grupo Intercel de profissionais de RH aqui de Guarulhos e região. E hoje nós vamos trazer um assunto que para muita gente ainda é um tabu, ainda é um mistério, né? O que é essa tal de cultura organizacional? E para isso, Valmir, eu trouxe uma pessoa aqui muito especial, queridíssima, conhecida há muito tempo, tanto aqui em Guarulhos como em São Paulo, fez vários trabalhos, trabalhou em grandes organizações aqui, sempre uma profissional assim de primeiríssima linha aqui e uma representante raiz do RH, viu, gente? Estou aqui hoje com o maior prazer com a Silvia Luiz. Silvia, que honra ter você aqui hoje, hein? Gente, o prazer é meu. Eu amo fazer isso. Falar de RH, de cultura, é comigo mesmo. Que Adoro. Ótimo, que E ótimo. cultura organizacional é um tema que nós já trouxemos no podcast. Só que cada profissional, não foi uma vez só, cada profissional que vem tem um entendimento um pouco diferente. E isso é legal, porque é um tema que ele não se esgota no final do episódio. Ele vai longe e serve muito para reflexão, né, Célia? Muito perfeito, Então, Valmir, isso... tua colocação. São as abordagens diferenciadas que nos faz aumentar essa visão, né? Essa perspectiva do que é cultura, as interferências, o que é que reforça uma cultura, o que é uma cultura de verdade, né, Silvia? Até porque cultura não existe uma receita de bolo, né? A cultura, ela é a prática dos valores de uma empresa, né? Então, para cada empresa, ela é de uma forma. A gente só precisa respeitar, né? E tomar cuidado para não ter um discurso e uma prática diferente. Né? Esse é o grande problema. E como não ter isso, né, nos dias de hoje? Mas isso acontece? Não, só lá na China. Isso acontece na empresa do meu amigo. Do meu primo, Do né? meu primo, né? Na minha empresa isso não acontece. Mas, enfim, hoje nós vamos falar dos pilares da cultura, né? Os fundamentos da cultura, quem sustenta isso e trazer um diferencialzinho aí que é o Quiet Ambition. Né? Ok. Célia, antes, como que você costuma perguntar quem é a Silvia além do crachá? Isso, essa pergunta é a sua hoje, Valmir, muito bem. Silvia, quem é a Silvia Luiz além do crachá? Bom, a Silvia Fala um pouco de Luiz você. é uma pessoa que acredita muito nas pessoas, né? Eu sou apaixonada por negócios, por empresas, e eu acredito que o desenvolvimento das empresas está no desenvolvimento das pessoas. Por isso, cultura, para mim, é uma coisa que faz um super sentido, né? Então, eu sou novinha, tenho pouquíssimo tempo em RH, quase 30 anos. Imagina. Quase 30 anos, quase nada, é mais. Muito mais, É mais. Silvia. Eu não quero te denunciar, não, mas eu acho que é bem mais. É mais de 30 anos no RH. E assim, sempre com essa crença, né? Então, sempre buscando muito, até em tempos em que a gente não falava muito de cultura, né? Sim, não se Sério. falava, né? Cultura começou a ser falada Depois. bem depois de uns 20 anos atrás. O RH não era estratégico, Não. o RH ele cumpria, era um Gerubal Pascoal, né, que fazia a folha de pagamento, né? Mas desde dessa época já, por acreditar nas pessoas e por trabalhar em empresas que me possibilitavam inovar, nem tinha esse tipo de palavra, mas eu tive, graças a Deus, essa possibilidade de experiência, eu vim buscando essa história de desenvolver. Então, primeiro enquanto analista, isso fez com que eu tivesse destaque, um pouco do destaque que a Célia falou, foi em função dessa história de ir tentando, ir buscando, né? E enquanto
as empresas eram contra o sindicato, a gente fazia... Eu trabalhava em fábricas, né? Trabalhei em muitas fábricas aqui em Guarulhos. Então, enquanto o pessoal era todo contra, a gente fazia parceria com o sindicato e conseguia resultados muito legais para fazer curso, para fazer uma série de coisas, né? Então, desde aquela época eu vim entendendo isso, né? Fiquei um período fora do mercado de trabalho, atuando como consultora, desenvolvendo isso. Hoje eu estou no mercado de trabalho, atuo como gerente numa empresa, como gerente de RH, mas em paralelo eu tenho a minha consultoria e sempre trabalhando isso, né? Então eu acredito muito nas pessoas e no desenvolvimento das empresas a partir das pessoas. É essa Silvia, assim, fora do crachá. Só isso, gente. Só essa pouca experiência que ela tem, essa solidez, né, de conhecimento, de experiência, que faz toda a diferença num profissional. Mais uma oportunidade, né, para todos nós, para aprender um pouquinho mais. Com certeza. A gente aprende sempre junto, todo mundo. Bom, Silvinha, quando a gente fala de cultura, né, organizacional, do que é que a gente está falando assim de verdade? Sem ser o PowerPoint. Sem ser o PowerPoint. No PowerPoint você tem lá missão, visão, valores maravilhosos, né? Mas, na verdade, a cultura é a prática que se tem dentro da empresa, né? Então, quando você tem um PowerPoint diferente dessa prática, na verdade, a gestão vira chacota para os colaboradores, porque você fala lá de respeito à pessoa e você não cumprimenta uma pessoa que tem um nível hierárquico menor que você, né? Então, a cultura é a prática que existe dentro da empresa, né? Então, nesse mote de você desenvolver as pessoas para desenvolver a produtividade dentro da empresa, aí sim é super importante entender qual é a missão, qual é a visão da empresa, quais são os valores e treinar, né, o pessoal de cima para baixo, porque a liderança, a cultura, ela é praticada de cima para baixo, senão ela não funciona, né? Então você tem que treinar as pessoas, ter os líderes afiados, né, os gestores afiados nesse processo para fazer com que ela aconteça. Então a cultura é a prática que se tem usualmente dentro de uma empresa. Isso reflete onde essa prática acontece, em que momentos, né? Isso reflete em tudo dentro da empresa, né? Em especial nos resultados finais, no contato com o cliente, na produtividade, né? E essa prática, quando você entende o que você quer enquanto empresa, por isso de cima para baixo, né? Passa por você ter processos ligados a esses valores, né? Passa por você selecionar pessoas de acordo com esses valores, com essa missão e com essa visão, de você fazer treinamentos em relação a isso, envolvendo de cima para baixo, de baixo para cima, para que as pessoas entendam e falem a mesma língua dentro da empresa. E eu acho que reverbera também até no modo como a empresa faz as suas decisões, né? Decidem as coisas, né? Sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente está falando que faz parte dos processos e da relação que ela tem com as pessoas, as decisões estão totalmente envolvidas nisso, né? E nos momentos de crise, né? Que sempre tem. Aí a empresa lá no PowerPoint põe que lá todo mundo é bem recebido, todo mundo é bem tratado. Aí na primeira crise, né? Somos uma grande família, né? Na primeira crise corta o pessoal de nível de aí, produção. Silvia, como é que fica essa situação? Conta pra gente, assim, com toda a experiência e vivência que você tem como consultora. É o que eu falei no início, né? Quando a gente tem uma prática diferente daquilo que a gente põe no PowerPoint ou diferente daquilo que a gente fala, você vira chacota, você empresa vira chacota e você perde o engajamento, você perde a credibilidade, então diminui produtividade, você tem conflitos na comunicação, né? Então você começa a perder talentos, a perder produtividade, a perder resultados, a ter uma imagem de mercado que muitas vezes não é adequada. Né? Fica uma imagem, se você não pratica aquilo que você escreve, né? Fica uma imagem muito ruim, essa questão da credibilidade que você falou. Uma imagem ruim lá fora também, né?
A Lá fora que eu reputação, digo na né? sociedade, naquele meio, O naquele... impacto É. pode até resvalecer, Revalecer. Acho que é isso. sei lá, esbarrar também na reputação da empresa, Sem não, dúvida. Silvia? Fica. Fora, assim, você começa a ter dificuldade de trazer talentos, né? Sim, Porque sim. você não tem uma experiência interna interessante. As pessoas que saem ou que estão dentro da empresa falam mal, né, dessa cultura, dessa história toda, e você começa a ter dificuldades de trazer, de reter talentos, né? E com isso tudo vai diminuindo todos os tipos de resultado, né? Produtividade, resultado Sim. financeiro, Você aumenta o Gestão do turnover, clima, né? né? Sim. Gestão do clima. aumenta o turnover também, perfeito. E no resultado final, Prejuízo. no prejuízo, nos números lá do balanço. Né? Que é aquilo que o empresário mais quer, uma produtividade alta, né? Então, aquilo que você falou agora há pouco sobre top-down, ou seja, de cima. cima para baixo, né? É uma dó que me dá, principalmente na vivência como consultora, eu trabalhava mais com pequenas empresas, né? E é triste ver a falta de consciência dos empresários, em especial pequenos empresários, nessa importância de você trabalhar o seu desenvolvimento pareado ao desenvolvimento das pessoas, né? Então, é super importante que os empresários passem a ter consciência e tirem as coisas lá do quadro e tudo mais, né, do PowerPoint, e passem a agir dessa forma, a ter consciência do quanto você pode se desenvolver, desenvolvendo e engajando os colaboradores, as pessoas que trabalham com você, né? Eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem, inclusive em grandes empresas. Eu digo a dó dos pequenos empresários, porque são as pessoas que estão galgando, né, que estão escalando e que, às vezes, por não ter consciência, não conseguem desenvolver mais. Com certeza. Aí o RH tem um papel, na minha opinião, fundamental, né? Aos poucos tentar mudar vamos chamar, dar essa consciência para o alto executivo, né? Sim, o RH tem esse papel. Quando a gente está falando de pequenas empresas, geralmente você não tem um RH, né? Mas, todo estruturado. Exatamente, né? Mas, sim, é super importante que existam os mentores, que existam gestores com essa visão, né? De qualquer área, gestores com essa visão para poder alavancar esse processo de desenvolvimento pareado entre resultado da empresa e pessoas, né? E você fala que a cultura ela vem top-down, ok. Mas tem alguém responsável por isso? Ou realmente, quem é que olha para a cultura o tempo todo? A implantação de uma cultura e o desenvolvimento de uma cultura organizacional saudável, ele é um trabalho a duas mãos, RH e gestão, né? Por que RH e gestão? O RH, ele acompanha os resultados de todas as áreas, né? Ele muitas vezes, e na maior parte das vezes, na verdade, ele é responsável por esses processos de recrutamento, seleção, desenvolvimento das pessoas e tudo mais, né? Então, na elaboração e acompanhamento desses processos, o RH tem um papel primordial, né? Só que sem a gestão, o RH não consegue fazer nada, porque quem é que está com os colaboradores o tempo todo? Então, não adianta o RH, de repente, fazer um super processo de avaliação de performance, com feedback e tudo mais, né? E treinar, muitas vezes, os gestores e tudo mais, e chegar lá, o gestor ou não tem condição, ou não acredita e não faz esse trabalho, né? Então, faz lá o formulário da avaliação de performance para inglês ver. Para inglês ver, né? Só para cumprir tabela. E isso nos feedbacks. Ou não aplica, ou aplica de uma forma inadequada, assim, seguir, porque feedback é uma coisa seríssima, então ele tem que ser feito com muito respeito, né? Tem que culminar num plano de ação, de desenvolvimento e tal,
E quando não se tem a consciência desses gestores, isso se perde. Então, não dá para você ter um trabalho de cultura falando só na gestão ou só no RH. É um trabalho conjunto, né? RH e gestores são os pilares de um processo de cultura, né? Então, vem de cima o que é a missão, a visão e os valores da empresa. Então, vem top-down mesmo, que é isso. Agora, fazer acontecer é um trabalho em conjunto de RH, criando estratégias, ferramentas, processos, né, para qualificar os gestores que fazem acontecer e fazem o desenvolvimento dos colaboradores. E dão um exemplo, né? Sem dúvida. Deveriam Silvia, dar. né? Deveriam dar. Bons ou maus exemplos, Quando né? a gente fala da prática, né, que a cultura é a prática que se tem dentro da empresa, se você tem gestores que não praticam, automaticamente você não tem colaboradores cumprindo. Nós estamos vivenciando um fenômeno no mercado, já faz algum tempinho, né, mas cada vez isso vai ficando mais grave, que é a geração X, Y e Z juntas no mercado de trabalho, né? Tá uma confusão, hein, Silvia? Pois é. Que desafio. Por que o fenômeno é porque você tem pessoas de 50 e de 20 anos trabalhando juntas, né? Então, X, Y e Z aí juntas, né? E a grande dificuldade é, de novo, dos gestores das empresas entenderem e aproveitarem esse momento para crescer. O grande lance seria você ter essas 3 gerações trabalhando juntas e matutando juntas. Por quê? Geração X é disciplina, regra, processo, né? Geração Y, um pouco de qualidade de vida, inovação começando, né? E tudo mais. Geração Z, qualidade de vida, automação e uma série de coisas. Imagina, seria a cereja do bolo ter esses que 3 trabalhando sinergia juntos. que teríamos, né? Isso seria sinérgico, né? Para o desenvolvimento de uma desenvolvimento empresa de uma hoje, para empresa. aproveitar esse fenômeno. Para a né? cultura de uma organização. Olha que rico. Só que é raro, extremamente raro que isso aconteça. A grande tendência é o pessoal achar que a geração Z é preguiçosa, né? Não quer trabalhar. Eu acho que tem um pouco, não de não querer trabalhar, mas de não estar acostumado com esse processo que a geração X tinha que trabalhar loucamente, Sim. no mínimo 8 horas por dia e tal. É essencial que as empresas consigam perceber isso para poder aproveitar essa quiet ambition, né? Geralmente o pessoal da geração Z não tem essa ambição por crescer, por se desenvolver, por ser chefe, até pelo perfil de trabalhar propósito, de trabalhar qualidade de vida, né? E nas atuais estruturas das empresas, para você ser um gestor, você não tem hora para sair da empresa, você tem que trabalhar. Então começa a ficar conflitante esse perfil, né? E na verdade com isso a gente perde talentos por não perceber os talentos desse pessoal que está chegando com automação, com uma visão mais ampla para o que é real hoje, né? Achando que eles não querem crescer porque eles querem ter um horário de trabalho mais flexível, porque a disciplina é diferente daquela que a gente está acostumada, né? Então, seria essencial que as empresas começassem a criar processos, criar regimes de trabalho diferentes para poder aproveitar todos esses talentos, né? Então, o que acontece? O pessoal da geração Z se desenvolve, entrega, né? Mas sem essa história de ficar até mais tarde. Então, geralmente, eu não quero ter um cargo de gestão. Eu vou me desenvolver tecnicamente porque é mais confortável de acordo com o meu propósito de vida, né? E muitas vezes eles não são aproveitados, são vistos como preguiçosos e são descartados. Descartados. E nisso perde a empresa, perde o colaborador e perde os colegas que estão ali, o time todo, né? E assim, até uma provocação, né?
quem é que vai estar no mercado de trabalho daqui a 10 anos? São esses. Entendeu? A, que X, adianta? a X já não vai estar Já não mais. vai não tá vai estar mais, mais. né? O que adianta a gente ficar tão firme em processos e regimes antigos, sendo que eles não vão ser mais possíveis daqui a muito pouco tempo? E quais as possibilidades para se mexer nesse processo para manter esse Quiet Ambition na organização? Primeiro, a gente precisa tratar o regime de trabalho de uma forma diferente, né? Trabalhar essa flexibilidade, né? Dar desafios. A geração Z, ela trabalha por propósito, então ele precisa entender qual é o negócio da empresa, o que dá por detrás das coisas, qual é o propósito dessa empresa. E muitas empresas não sabem qual é o propósito delas, né? Então você começa a bater aí. Então eu acho que são essas coisas, né? Começar a entender qual é o papel desse cara dentro da empresa, deixar muito claro onde ele pode chegar, sem pensar nessa estrutura rígida de crescer para a liderança, né? Mas né? sim crescer tanto para a liderança quanto tecnicamente, trabalhar a história desses regimes de uma forma mais flexível, né? Isso sim traria esse pessoal para próximo da gente. Silvia, eu acho que passa até por uma mudança na própria legislação, Sem né? dúvida. Nossa Porque legislação trabalhista ela é jurássica. Bem difícil. Por mais, né, que teve a reforma, mas Ah. não atingiu, né? Essa Não reforma chegou já nasceu torta, né? Então tem que modernizar isso. É bem isso que a Silvia falou, né? Hoje, a geração Y, Z, eles não querem trabalhar naquele horário que eles viram o pai e a mãe trabalharem e sofrerem por tantos anos, né? Porque era um sofrimento. Você tinha pai e mãe trabalhando no mesmo horário, a família ficava largada, o Deus dará praticamente, né? A mãe trabalhava, o pai trabalhava e os filhos que se virassem. Eu fui desse ponto. Minha mãe trabalhava fora, meu pai trabalhava fora e a gente foi criada assim. E eu viemos assim também. Eu criei também. Eu também, porque gente. Eu muito... sempre sacrifiquei minha filha em detrimento do meu horário de trabalho. É muito difícil da gente ver uma fórmula para melhorar isso, até porque o consumidor, falando de bens de consumo, o consumidor ele quer ir meia-noite, 1h da manhã, e o supermercado aberto. E hoje você vê que tem muitos mercados, né? Hoje você compra tudo então, 24 horas. Quem que vai atender esse consumidor, né? Ah, mas se compra muita coisa e-commerce. Sim, claro. Não vai mas deixar Mas de o existir o presencial físico. sempre vai existir. Sim, então eu tenho visto alguns supermercados partindo para esse caminho de funcionar de segunda a domingo 24 horas. E aí a gente tem uma dificuldade, como eu estava falando, daqui a pouco quem vai estar no mercado é só o pessoal da Z, e esse pessoal é restritivo a horário e tal. Como é que se faz com esse tipo de coisa? Como é que se faz com as linhas de produção, onde o trabalho ainda é muito manual, é muito rotineiro, né? É em série, né? Teria que ter um investimento absurdo em tecnologia para você automatizar as linhas de produção. Mas isso, e hoje? Como é que a gente faz isso? Hoje é impossível, a gente trabalha com 50 a mais para essas coisas. Então, a gente deveria... quando eu falo de flexibilizar o regime de trabalho, flexibilizar o ambiente de trabalho, se fala disso. Quando você mostra para uma geração Z o propósito, ele vai fazer o operacional, né? Só que a gente está acostumado que o bom funcionário é o que fica 5 anos dentro da empresa. Não. Esse cara vai fazer essa coisa operacional por 6 meses, 1 ano. Então, você tem que começar a trabalhar a linha o recrutamento, a linha e tá tudo... A esteira de desenvolvimento, né? Silvia, você está diante de 2 pessoas que ficaram mais de 30 anos em uma empresa. Eu sou uma delas. Então estamos em 3 aqui. Não existe mais isso. Não. Esquece. As carreiras de longa data não tem mais. 30 anos. Mas as empresas ainda se firmam nesse modelo, gente. Né? Eu tenho bastante contato ainda
com os recrutadores das indústrias e tal, e o pessoal está desesperado, porque, nossa, a rotatividade é muito grande de 6 meses. Sim, bora fazer uma esteira de desenvolvimento. E vai pra ser isso. assim. E é isso. E eu, É a realidade hoje. E além dessa questão de flexibilidade de modelos de trabalho, eu acredito também que tenha que ter uma mudança de liderança, de modelos de liderança, Silvia, para essa geração? Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se a gente está falando que a cultura começa com essa gestão tem que estar ligada, né? Tem que estar ligada nisso, tem que entender esse fenômeno, esse processo e Porque se essa atualizar. geração, pessoal, elas não querem... elas são questionadoras, graças a Deus, e não aceita aqui é assim, sempre foi assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não. Hoje, líder para liderar a geração Y, Z, millennial, sei lá o nome que se dá, é isso. É desafiador. É desafiador. É desafiador. Você tem que dar exemplo, você tem que ter um propósito muito claro e praticar isso para você ter aderência do time. Senão, você não vai ser respeitado como líder. Exatamente, exatamente. A Silvia deve ter inúmeros exemplos disso, não, Eu Silvia? tenho vários exemplos e eu sou um exemplo. Trabalhei no mundo corporativo por N anos, todos aqueles que a gente conhece juntos. Eu fiquei 5 anos como consultora e há 1 ano eu voltei para o mundo corporativo. Né? Eu fiz um trabalho de consultoria e fui convidada para ser gerente de RH. Eu falei, ai meu Deus, que medo, né? E fui, com medo mesmo, porque eu falei, a prática do que eu estou ensinando é essa. Eu preciso entrar nessa, porque senão eu começo a ficar obsoleta até como consultora, né? É desafiador, é assustador. Eu tenho uma equipe, minha equipe tem de 22 a 40 anos. Super desafiador. Jovem, né? É desafiador, né? Eu tô com Z e com Y ali e eu sou X. Né? Então é desafiador, assusta, mas é recompensante recompensador, acho que é mais fácil de falar. É recompensador quando você consegue ver o resultado. Mas é conflitante, é assustador, mas é lindo. Então. Né? Só que o grande lance você precisa ter uma empresa toda com essa linha. Né? Hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia que o maior número de colaboradores são da geração Z. Né? Então é desafiador. Eu imagino o quanto, hein? Mas é isso, você mudar, você se atualizar como líder, entender qual não é mais aquele perfil, né, do passado, mas é um novo desafio para a liderança de se reaprender, né? E precisa praticar muito aquela história, né? Eu tenho 2 ouvidos e uma boca e para isso, é para aprender. A gente precisa trabalhar a humildade. Um X falando de administrar um Z. Não, mas a gente precisa trabalhar a humildade, aprender a ouvir, aprender a entender essas demandas para não entrar no critério de cortar, de que está fora e tal. Então, trabalhar muito o ouvido para poder desenvolver. Não entrar nos vieses, Exatamente. né, Silvia? Não cair nos vieses da liderança, né? Não tem uma receita, né? Não. É fazer uma gestão e eu vejo como fundamental a proximidade desse líder do liderado. Por isso, o ouvido. Né? Se aproxima, entenda o perfil de cada um. Né? Porque se você não estiver próximo, você não consegue fazer essa gestão de forma adequada, ideal e que traga resultado. Porque gestão ela é cobrada pelo resultado. Exatamente. E o resultado quem dá é o time, né? Exatamente. Isso que você falou é muito importante, né? É ter presença, né, Valmir? Sim. Liderança é ser presença e
que essa presença seja permitida também, porque muitos líderes também, eu já tive alguns exemplos de líder que queria ser muito presente e acaba sendo invasivo, né? Esses limites aí que às vezes a geração X, por esse ímpeto que temos de sair fazendo, a gente se perde. A gente atropela. Tem que ter hoje mais cuidado ainda com relação à tratativa. Muito. O excesso de liberdade. Então, pisando em ovos mesmo. Você tem que estar muito próximo para entender aquilo que está impactando no colaborador. Tem que estar com a percepção à flor da pele de tudo que está acontecendo. Você não pode também apertar. É aquele parafuso que você não pode apertar demais. Porque pode espanar. Tudo né? É assédio hoje, né? Sim, tudo é assédio. Tem uma questão ética aí muito... então, presente, né, nessa relação. Aí o que o RH tem que fazer? Tem que estar muito próximo do líder também, né? Sim. Para prepará-los para isso. Né? É o papel do RH estratégico, né? Do business partner, que sai da história de você trabalhar benefícios de folha de pagamento. Isso faz parte, mas muito além disso é você ser o apoio do gestor, né? Então, o apoio do gestor, conduzindo treinamento de desenvolvimentos para esses gestores e estando junto no acompanhamento desses processos, né? Então, como mentor mesmo, como confidente, como apoio na tomada de decisão, né, desses gestores. Sempre parceiro, muito né, parceiro, mesmo, parceiro. Né, desse gestor. É a mudança não, é o perfil estratégico do RH tá aí, né? Muito além do que você fazer folha de pagamento, benefícios, seleção e criar, não. Muito além. Esse dentro de recursos humanos, você consegue terceirizar uma boa parte. Folha de pagamento é um caso, né? Mas outras células você não consegue terceirizar. A cultura, o que culmina na cultura, você não terceiriza, você trabalha junto com a liderança. Folha de pagamento, claro, tem a sua importância. Eu trabalhei com folha de pagamento durante uma boa parte da minha carreira e não estou aqui desvalorizando, não é isso. Não, mas folha de pagamento você consegue terceirizar. O bolso é extremamente importante, mas você consegue fazer a distância. É isso. E a gestão de cultura, não. Não. Gestão de cultura, liderança, não se faz à distância, se faz com presença. Porque, assim, quando você vai falar dos grandes problemas de uma empresa, né? Problemas de pagamento, problemas com números, você consegue fazer um processo, não estou só falando em relação às pessoas, mas problemas que você tem com números, você consegue estipular um processo de uma forma até que rápida, mas desenvolver. Agora, problemas ligados a relacionamento são problemas que devem ser tratados com a maior emergência possível, né? É urgente e precisa ser um tete-a-tete na hora. Você não tem um processo para desenhar. Por isso, a importância do RH, né, de estar muito bem sustentado com as estratégias e com os processos que ele tem para ter essa agilidade na hora de resolver, junto com o gestor, um problema que aparece. E lembrando que cultura não é o que o RH escreve, é o que a liderança permite. É a prática. É a prática. É a prática. Né? Por isso, o casamento de RH com os gestores é essencial. Né? Porque a gente sente a necessidade, ajuda com os processos, com as estratégias e acompanha o desenvolvimento. Muito bom. Ô Silvia, como é que uma cultura, né, desalinhada, né, interfere tanto no aproveitamento desse Quiet Ambition quanto no da liderança, né? Tá. Quando a cultura está desalinhada, fica muito na verborragia, né? Verborragia, as pessoas falam e não fazem, né? E é o que a gente já falou. Isso gera... Eu vou fazer uma provocação. Provoque-me. Ai, meu Deus. Olha, você falando, quando a cultura está desalinhada, né? Eu puxei aqui, usei a minha IA. Olha, eu estou pensando qual que é a empresa que eu conheço, que eu já vivi, ou amigos ali, que essa cultura está alinhada. São raras. Olha, está invertido, né? São raras. E agora,
com o fenômeno de você ter o conflito de gerações, até as que estavam alinhadas se desalinharam, porque a gente não tem essa estrutura de regime de trabalho e essa consciência tão acirrada. Nem de que isso está acontecendo. As pessoas não têm, as empresas não têm tanta clareza de que isso está acontecendo. Se fala, né? Mas pouco se age, porque é novo isso, se você for ver, é uma coisa nova. Dentro disso, né, a gente falando de cultura, falando de trabalho, de escala, práticas, de horários, de prática, tem alguns assuntos que são jogados no ar e as pessoas nem sabem exatamente onde vai impactar, que é a escala 6x1. Não vamos aprofundar, não é o tema. Mas você vê, a escala 6x1, ninguém aguenta mais, tem que ser outra coisa. Tá. E? Então, você vê que os assuntos são jogados e não são tratados com calma, com reflexão. Com análise. Exatamente. Com análise. Né? E principalmente com o ouvido, né, gente? Porque se você não ouve o outro, você não consegue. Gente, as premissas da cultura são: primeiro, você ter clareza. Segundo, você ter coerência. Terceiro, você ter líderes treinados, né? E quarto, você ter uma comunicação eficaz. Que é comunicação já é o maior problema de todas as empresas, né? Já é um desafio. São todas as empresas, todo convidado que senta aqui, a gente termina mais dos bastidores, até para não fugir de um tema, não é, Célia? Do tema. A comunicação é o caos, as pessoas não se comunicam, as empresas não conseguem se comunicar de uma forma eficaz. Exatamente. Por conta de, muitas vezes, na minha análise de consultora, ó, como você não tem claro, como as empresas não têm claro, independente do tamanho dessas empresas, como você não tem claro qual é o seu propósito, para ter missão, visão e valores, e daí você fazer processos que tenham coerência, você falha na comunicação. Né? Porque a comunicação é a forma como você vai trazer essa clareza para o pessoal. Se você não sabe o que é isso aqui, você não consegue. Né? Você não sabe qual é o propósito, o que na verdade a empresa precisa. Né? Eu acredito que hoje em dia as empresas sentem que não é só mais lucro. Eu acredito que elas entendem isso. Mas não tem a clareza do que é isso. E aí se perde em tudo isso. Então você não tem clareza do que eu tô, para onde eu vou, né? E o que eu sou. E o que eu sou, você não tem essa clareza. Se você não tem essa clareza, você não consegue estabelecer os comportamentos esperados e premiados e exigidos dentro da empresa, que são os valores, e você não consegue comunicar. Parece tão simples, né? Até para aquelas pessoas que não estão no dia a dia de RH, mas são gestores de pessoas, né? Eu gosto muito do exemplo, falando de quando se fala em cultura, né? Um exemplo que eu acho... Eu sempre tento trazer as coisas para a prática, para quem nunca trabalhou no RH, quem nunca viu aquilo, entenda com uma maior clareza. Né? Quando eu falo em cultura, já me perguntaram isso, pessoas que não têm nada a ver com RH. Fala assim, olha, é uma explicação que eu dou, tá? Só não pode rir. Eu falo assim, lembra quando teve a Copa do Mundo no Brasil, que o Japão, a seleção japonesa jogou e no estádio, depois do jogo, as pessoas, né, os torcedores japoneses, eles foram lá, recolheram o próprio lixo e depositaram no lixo maior. Eu falei, isso é um tipo de cultura. É cultura. Ou seja, ninguém mandou eles fazerem isso. É o que acontece quando ninguém está vendo, quando ninguém está mandando. Então, a pessoa é por aí o caminho. É aquilo que as pessoas não precisam nem mandar você fazer. Você vai fazer. Por isso que a gente fala que a prática come a cultura no café da manhã. Come o PowerPoint no café da manhã. Outra historinha que eu conto, eu nem sei se isso é verdade ou não, ainda não fui para
Para ir para não para Londres, né? Tá. Porque dizem que os ingleses fazem assim. Chegou para trabalhar, eu e a Célia, né? O nosso horário é 8 horas da manhã. Né? O meu, da Célia e o seu, Silvia. Lá, chegou no estacionamento com o carro, quando vai de carro, eu cheguei 7h30, o que eu faço? Eu deixo longe da entrada da empresa. Para a pessoa ter tempo para chegar. Por quê? Aquele que chegar, teve algum problema, chegou em cima da hora, ele consegue parar próximo da portaria da empresa e entrar, cumprir os... Quase Olha igual só. o nosso hábito, Quase né? igual o nosso A gente aqui, coloca né? até no carro de deficiente, no paga de deficiente. São exemplos simples, mas que determinam o que é uma cultura, né? É isso. Né? Não precisou nem... Não existe lei né? que manda fazer isso. Né? Nós trabalhamos numa empresa de alimentos, podemos falar, Balduco, e tem uma cultura de você cuidar do produto. Então, recentemente, a atual diretora de RH falou que ela viu o dono posicionando Arrumando a gôndola do mercado, né, a prateleira, a gôndola tal, arrumando o produto. E eu e a Célia, nós fizemos isso quantas vezes nos hipermercados. Quando você vai no mercado, você vai lá até hoje. Até hoje, já nem estamos lá há 5 anos, até hoje a gente faz isso. E é interessante, né? Pô, ninguém está vendo aquilo, mas você está fazendo. Isso é cultura, porque está enraizado em você. Né? Vender, né? Todo mundo lá é um grande vendedor, todo mundo lá cuida da qualidade do produto. Olha, uma empresa que tinha cultura era a Balduco, não, que tem muito forte. Isso. É uma cultura familiar, e eu falo sempre isso, muito forte, uma cultura muito positiva lá, sabe? De desenvolver nas pessoas esse senso de dono mesmo. E de família, né? Porque tem a família Balduco no comando da empresa, na alta gestão, e aquilo permeia a empresa como um todo. E, graças a Deus, não usam o slogan que aqui é uma grande família. Não usavam esse slogan, gente. Mas esse senso de família, para quem está lá, persiste até hoje, né? Sim, independente sim. de ser ou não da família. Mas não que seja pregoado isso, mas as pessoas são muito bem tratadas lá. E cultura é o que a gente falava no começo, né? Não existe uma receita de bolo para cultura. Cada empresa tem a sua. Tem o seu jeito de fazer. O exemplo né? aí que você está dando da Balduco, né? Você acaba percebendo isso quando você, depois de 5 anos fora de lá, vai... coloca, arruma e deve falar super bem do produto Com até certeza, hoje. Tal. É o que a gente está certeza. falando da importância da cultura para a imagem da empresa, para a experiência do colaborador, né? Para essa coisa toda. E aí, eu expandindo um pouquinho mais, por exemplo, quando a gente fala só a empresa seleciona o candidato. Não? Mas eu acho que é uma oportunidade de se repensar isso, né, Silvia? De que o candidato também pode escolher a empresa pelos propósitos, pelos valores dessa empresa. Por isso a importância de você ter uma imagem positiva no mercado. A marca empregadora. Se você não tiver isso... o employee branding que se fala. O RH vai ter muito trabalho de contratar e reter, né? Sim. Porque tem coisa... E principalmente essa geração mais nova. Eles olham a empresa... Tanto a empresa quanto o colaborador. Você entra pela técnica, né? E sai pelo comportamento. Tanto no pedido de demissão quanto na demissão propriamente dita. Sim. E hoje é muito claro isso, né? Se você não tiver realmente ambiente, uma cultura muito clara com a comunicação e uma cultura saudável, porque nós sabemos que tem empresas onde ainda existe chefe, né? Chefe, né? Chefe, ou seja... Que é muito diferente de líder, de né? gestor. Chefe é um cargo. E aí você começa a ver que o próprio CEO tem esse perfil. Vem de cima para baixo. Então, isso, como que o RH consegue... realinhar isso tudo, Silvia.
Se é um Que é um desejo... desafio para a Não, consultoria, se né? é um desejo de cima para baixo, ele não realinha. Não realinha, Né? Se for um desejo da empresa de trabalhar, a gente tem empresas grandes, uma bem famosa, que a cultura da competição negativa ela é muito forte. Né? Não adianta RH entrar e tentar mudar isso. Isso vai ser permeado. Se eu Silvia, né, como RH entrar nessa empresa, eu não consigo ficar. Então não tem, né? Isso, por isso que a cultura ela vem de cima para baixo, né? O Sim. RH não faz milagre, né? Até tenta, hein? Mas tá difícil. Ainda não chegou nessa. Pode até tentar, mas ele não vai. Se for uma pessoa que também tem propósito, não vai aguentar. E se for uma pessoa que está querendo só engajar e entrar, ela vai ser demitida, porque as propostas que ela vai fazer não vão ser adequadas a essa cultura que vem de cima para baixo. Por isso, cultura é de cima para baixo. Né? E as empresas que querem enfrentar essa história, que querem e que têm consciência de enfrentar essa história de conflito de gerações de uma forma mais adequada, ou enxergam isso, ou vão ter que criar outras formas de fazer. Silvia, como é que o RH pode contribuir nessa transformação, nessa transição de cultura, essa transformação de cultura, nesse novo modelo de ser da... Primeiro, uma coisa que eu dei uma palestra faz 2 anos aqui, e eu comecei aqui em Guarulhos, né? E eu comecei a palestra falando que uma pessoa de RH que não conhece o negócio não é um RH, né? E algumas pessoas me questionaram muito. Então, primeira coisa, é super importante que o profissional de RH conheça o negócio, né? Ele tem que conhecer a empresa, os objetivos da empresa, como tem que saber qual é o histórico dessa empresa para entender um pouco dessa cultura e tudo mais, e começar a desenvolver processos, né, que casem com essa cultura, tá? E que façam o desenvolvimento das pessoas, né? De novo, é de cima para baixo. Então, ele fazendo isso, ele já vai entender qual é que é essa visão de top-down, né? Para poder ir comendo pelas beiradas, como a gente fala, né? Fazendo processos interessantes para fazer o desenvolvimento dessas pessoas e a gente conseguir desenvolver um processo de cultura saudável, né? Efetivo, mas ligado ao negócio. Sem conhecer o negócio, porque... Difícil, né? Se você não conhece o negócio, você não sabe o que dá resultado, o que é lucro, você não sabe o que é importante para a empresa. Sem conhecer o negócio, você não consegue fazer e criar processos interessantes, você não consegue apoiar o gestor nesse acompanhamento das pessoas, porque senão você pode fazer propostas que não têm a ver com a realidade das atividades da área. Então, você tem que conhecer o processo para poder ser efetivo e fazer esse acompanhamento junto com o gestor. E sempre... propor desenvolvimento constante e acompanhamento constante do desenvolvimento desse gestor, porque é ele que vai fazer a coisa acontecer. Muito bom. Sem Agora, ficar... porque às vezes tem uma briga, né? Operação e RH, né? Assim como tem comercial com operação, né? Tem operação com RH brigando. A gente não tem que brigar. A gente tem que estar junto, porque senão a gente não vai fazer acontecer. Eu não posso, RH, não posso querer ser o dono do processo, porque é o gestor que vai fazer a coisa acontecer e o gestor não pode terceirizar a cultura para que o RH, é o RH que tem que fazer os processos. Ok, ele pode apoiar, mas sou eu, gestor, que tenho que fazer acontecer. Né? Por isso é muito fazer acontecer, é dar exemplo, é ter performance, né? É presença e performance. É cumprir com os processos. É ter, como o Valmir falou, conversas mais humanizadas, mais próximas, né? É isso, né, Silvia? Exatamente. Partindo já para o finalzinho... Bater papo é bom, né? Nossa, é muito gostoso, né? E ainda mais falar de um assunto com alguém que domina, que conhece tão bem como você... E tão importante, né? E tão importante no momento. E algumas pessoas acham que conhecem. Digo de RH mesmo.
E não é bem assim. O tema ele é muito profundo. Eu acho que o primeiro passo é a humildade que eu falei no começo, né? Porque a gente vem de... Eu estou falando da minha vivência, acho que a Célia viveu muito. O RH tinha muito nariz empinado, né? Porque é a gente que coloca os processos, é a gente que seleciona as pessoas, é a gente que treina, somos nós que vamos para os eventos e tal. Era RH e marketing, né? Só que sem conhecer o negócio e sem estar junto com os gestores, o RH não é nada. Então, a gente precisa começar... Eu estou pensando na minha carreira aí de 30 e lá vai anos, né? Da importância de desenvolver a humildade para entender que eu preciso conhecer o negócio. A primeira coisa, para depois colocar tudo que eu sei, que eu tenho de conhecimento de RH e tal, em conjunto com o gestor. É isso. E é um lugar que o RH acaba se perdendo, né? É justamente de conhecer o negócio, de se envolver, de estar lá no ponto de venda, de estar lá com o cliente. É raro você ver o RH fazer isso. RH é o quê? É recursos humanos, né? Onde que estão os recursos humanos? Em todos os lugares da empresa, gente. É até uma hipocrisia você achar que você não faz parte desse ou daquele processo. Você faz parte de todos os processos, porque você está ajudando na gestão dos recursos humanos. Você tem que conhecer o negócio para saber como gerir esses recursos humanos. Com certeza. Porque o RH, vamos falar como discurso até, né? O RH, quem representa o RH é o líder de cada ponta, né? Sim. São os líderes. Sim. Então, o RH é o líder, né? Então, precisa realmente descer desse pedestal, né? Exatamente. Alguns RH... Sair do operacional de RH, né? O TBC, né? Tira a bunda da cadeira. Nossa, eu falava isso nas minhas aulas de pós, sabe? Eu falei, gente, olha, eu tenho um método, se vocês quiserem aprender, é simples. TBC. Tira o bumbum da cadeira e vai visitar cliente com o teu comercial. Vai para a fábrica com o gestor, com o operador, sabe? Eu tive muitas oportunidades de fazer. Hoje a gente fazia descrição, né, da tarefa para fazer treinamento. Hoje eu estava vendo um vídeo antes de vir para cá de uma palestra do João Adib, né, o CEO da CIMED, e ele fala do TBC. Mas não dá, você não faz RH atrás da mesa, assim, você não faz. Eu concordo numa boa parte do que ele fala, dos pensamentos dele, né? Mas em outra oportunidade a gente... Pode falar de outras coisas. A gente discute, porque... Mas ele falou isso hoje, né? Mas é importante ouvir, porque sim. É o dono da CIMED, né, gente? Não, então, alguma coisa você faz. Com certeza. Tanto é que tem vídeos dele, um vídeo que ele fala como foi o RH dele. O RH dele, durante 2 ou 3 anos, o gerente não ficava 3 meses. Até que, em um certo momento, ele falou para a irmã, olha, não vamos contratar um gerente, não. Vamos lá. E aí, ele viu... De ser de cima para baixo. Ele viu, tem que contratar. E, claro, essa história está aí no YouTube, é fácil de ver. E a pessoa que ele contratou falou assim, olha, eu vou ter autonomia? Não, você vai. Em 6 meses, a metade da sua direção, dos seus diretores, vão pedir para sair. Ele falou assim, te dou autonomia. Em 6 meses, a metade dos diretores tinham saído. Mas por conta dessa história de Então, fazer acontecer o que precisa ser feito. Desde que a alta direção assim o queira, né? Você vê, né? Interessante, o TBC eu vi hoje. Do TBC. Então, 2 vezes. O universo te trazendo isso 2 vezes é sinal de alguma coisa. É a mensagem que eu recebi hoje, o TBC. É isso mesmo. Mas nós somos do RH que ia na fábrica, que olhava, fazia descrição de função para treinamento, para desenvolvimento. Eu cansei de me vestir de Zé Gotinha, pôr aqueles uniformes brancos, aqueles macacões, para ver qual era o sentimento do... Isso quando a gente estava começando a fazer ISO 9000, ISO a qualidade 14000, total, né?
para ver a sensação do cara estando embaixo da máquina, para que a gente pudesse criar processos e desenvolver até tipos de EPI e tudo mais para poder ser legal para o cara. Olha que legal, né? Na minha época de analista foi assim, por isso que eu falei que eu tive a oportunidade, né, a sorte de poder vivenciar uma série de coisas e inovar. É lindo isso, é maravilhoso, né? A gente tem também inúmeros exemplos, né, de RH saindo realmente da operação, né? E numa época que tudo era manual. Tudo era manual, né, Silvia? A gente não tinha... Mal você tinha uma máquina de escrever, um computador. Mas, enfim, você tem que ter performance, você tem que ter presença. Isso vale para o líder e vale para o RH. Né? Exatamente. O RH, quando ele conhece o negócio, realmente qual que é os propósitos da empresa, facilita muito o dia a dia. Por conta da elaboração dos processos e do acompanhamento, da tomada de decisão, do que você vai fazer com uma determinada situação. Né, uma situação, imagina uma selecionadora que não conhece a linha de produção em uma indústria. Aí ela contrata uma mulher de 1,70 m ou um homem de 1,70 m, onde a esteira ela tem 1,40 m. No posto de trabalho é totalmente... Se aquela pessoa não se adapta. Você fez eu lembrar de uma situação que foi cômica se não tivesse sido trágica. Né? Quando a gente começou com a história de você ter PCD na operação e tudo mais... Vamos trazer o PCD auditivo, né? Porque é o mais simples de você adaptar, você treina as pessoas para conversarem com ele e tudo mais. E aí fizemos uma linha de produção de PCD. E a produtividade caía. E assim, o PCD ele tem foco, então geralmente a produtividade aumenta. E aquela linha era terrível. E aí a gente foi estudar. E foi cômico. Por que a linha de produção caía? Porque só tinha PCD. Como que o PCD conversa? Não é com linguagem de sinais? Se ele conversava com linguagem de sinais, ele parava a produção. Então, qual foi a saída? Não é que PCD e são os preconceitos que a gente acaba tendo, né? É PCD, não produz. Numa linha só de PCD. De aditivo, óbvio que não. Porque ele vai conversar. Então, a gente foi colocando eles em lugares estratégicos e salvou, né? Então, é super importante. Se o RH não está lá conhecendo isso, entendendo, fazendo uma análise, né? A gente teve que analisar para entender. Mas se o RH não está lá, você vai fazer outras 50 linhas. Você coloca um profissional de 1,90 e um de 1,60 na frente de uma esteira, né? Numa linha de produção, não vai funcionar. Ou você vai ter afastamentos porque o cara está com problema na lombar. Exatamente. É o que eu sempre falei, né? Se um posto de trabalho... aqui sempre trabalhou homem, mas por que só homem, né? A gente questiona, né? Por que só homem? Porque aqui o serviço é pesado. Tá, se é pesado para a mulher, vai ser pesado para o homem também. Então, é penoso para os dois e está errado. Né? Depende se tiver força envolvida. É que aí, não Célia, tem um problema que é a legislação, a legislação ela traz alguns limites. Então, realmente mas você tem um ferramental para poder analisar de uma forma diferente. Que pode ajudar. Você fala em carrinho hidráulico, tem carrinho hidráulico já elétrico, bateria, onde ele Mas você precisa conhecer qual é a realidade daquele posto que você tem no momento, né? Para poder até bater o pé que vamos não trazer homem e mulher para isso. Você tem que conhecer o posto. Sabe, você começar a definir um posto de trabalho porque é homem ou mulher. Na minha cabeça nunca entrou, sabe? Nunca... Por exemplo, assimilei isso. Hoje qualquer mulher dirige um caminhão, uma carreta, porque você tem uma direção elétrica confortável que antigamente, pelo amor de Deus, não dava. Era ruim para a saúde do caminhoneiro homem. É disso que a gente fala. Então, eu volto a falar, o ferramental, aquilo que você tem que traz um conforto para desempenhar aquela atividade, né? Perfeito. É isso. E como tudo isso
para você que está em casa, impacta na cultura dessa empresa, né? Como é que a liderança lida com todos esses detalhes que são tão importantes, né? A gente fala, é apenas um detalhe, mas é de uma importância tão grande para o clima da empresa, para a reputação da empresa, para a satisfação dos empregados, para o bem-estar, para a saúde física e emocional, para a imagem pra dessa empresa, que hoje é dessa super empresa. importante, imagem de Com mercado. certeza. Né? Agora, Muito bom. Silvia, o que acontece quando a responsabilidade sobre a cultura cai só sobre o RH? Não Porque acontece. tem muito chefe, né? Tem muito líder, muito CEO falando cultura é RH. Problema do RH. É problema do RH. E Não aí? acontece. Não acontece por tudo isso que a gente falou, né? Não adianta o RH fazer um processo maravilhoso de avaliação de performance, treinar as pessoas e esse processo não ser feito, né? Então, não funciona. Não funciona se está só na mão do líder, que às vezes não tem essa expertise para fazer os processos, para criar e tudo mais, assim como não funciona se está só na mão do RH, porque quem vai fazer acontecer é o líder. Precisa ser um trabalho em conjunto, né? Por isso que eu acho que a gestão do RH com o business partner é importante, né? Porque o business partner está lá coladinho, né? Hoje já se fala também em ter uma pessoa de TI no RH. Sim. Para desenvolver automação, sem dúvida. De exatamente. IT, né? Sem dúvida, para poder fazer a automatização desses processos que são tão processos. burocráticos, tão, né? É isso aí. Tivemos uma conversa agora com a Silvia, encerrando já esse episódio, que teve aí uma participação minha, do Valmir e com a Silvia. Somando aqui, acho que dá mais de 100 anos, hein? De idade? Eu acho de que idade, dá. Sim, né? De idade, sim. Acho que 33, 100 anos de idade, né? Tá muito bom. A gente, no nosso podcast, né, Não Erre no H, Silvia, pessoal de casa também, a gente sempre busca trazer convidados que enriqueçam o nosso conhecimento. Traga mais conhecimento. E nesse mês agora, que a gente está gravando o mês de março, estamos completando um ano da primeira gravação. Que legal. Tá fazendo aniversário. Fez um aninho. Fez um aninho, então a gente, claro, vai ao ar no próximo mês, mas a satisfação muito grande e a gente aprende. O tema é o mesmo. Mas as visões são diferentes. Mas visão diferente. E isso é muito legal. É muito rico. Teve uma convidada que eu perguntei para ela o seguinte, falei assim, olha, sobre cultura, né? Você só vai sentir mesmo quando você estiver lá dentro da empresa. Estou procurando emprego. Entrei. Eu tenho uma percepção. Falei, e a Célia chegando lá na semana seguinte? Ela vai ter uma outra percepção, porque é esse primeiro impacto. Depois, claro, que aí vai ser... É mais de grupo, né? Isso, mas é interessante, é um tema que eu gosto Até bastante. Até porque os gestores são diferentes, Sim, né? são pessoas Então, diferentes. a Silvia entra no RH, a Célia entra em marketing. O gestor de marketing é diferente do RH. Se você não tem essa união que a gente falou, né, para estar pelo menos no mesmo alinhamento, são empresas diferentes. Se a cultura não é muito clara, o que vai acontecer? Cada setor vai fazer de um jeito. Vai fazer de um jeito. Mesmo tendo a cultura clara, ainda acontece, você né? tem jeitos diferentes de fazer. O importante é você ter o alinhamento dessa cultura. Então, a Silvia vai atuar diferente da Célia, né? Porque cada um tem um jeitão pessoal de gerir, né? Sim. Mas o alinhamento tem que ser o mesmo. Muito bom. É isso aí. E você aí de casa, que tipo de ajuda você está dando para construir a cultura da sua empresa, da empresa que você trabalha? E, se você não está trabalhando, que valores e propósito você busca numa empresa para você se recolocar nela? Pense nisso. Agradecemos aí mais uma vez a Trilha Empregos, a Ritaco Corretora de Seguros, por mais esse episódio.
Deixe seu like, Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. ative o sininho, deixa seu dislike também se não gostou, se não fez sentido para você. E eu quero que a Silvia aproveite esse momento para deixar aqui os contatos, Silvia. Perfeito. Eu queria deixar um recadinho. Ótimo! Você que é empresário, preste atenção em tudo que a gente falou e faz uma avaliação de leve e comece a pensar nisso, porque você pode crescer muito mais se você tomar cuidado disso que a gente está fazendo, dessas coisas que a gente falou. Você que é do RH, vai conhecer o negócio e depois você trabalha. Vai ser lindo. Ai, perfeito, Silvia. Muito bom. Bom, eu como consultora, né, como eu falei para vocês, eu estou atuando numa empresa, mas atuo também como consultora. Eu tenho um site e também um LinkedIn, que é Silvia Luiz com Z, Negócios e Carreiras. E você me encontra também como Silvia Pedrosa Luiz, tá bom? Silvia, muito obrigada pela sua generosidade, por compartilhar a mesa aqui com a gente. E voltamos semana que vem no próximo episódio. É isso aí. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.